Estamos de volta, gente. Estou aqui com o celular lendo os recadinhos. Eu quero até aproveitar, vendo os recadinhos que vocês mandam. Recentemente chegaram pedidos para a gente trazer peças em gesso. Vocês não pedem, vocês mandam na nossa programação. Eu admito que eu não domino muito, viu? As técnicas em gesso, aqui a gente apresenta, então aprende um pouquinho de cada passo a passo, de cada técnica, de cada efeito. Mas aí eu pensei assim, ó, vou chamar uma pessoa que entende, que conhece, para trazer aí dicas para essas pessoas que estavam pedindo. E hoje ela está aqui e já está a postos para trazer sugestões incríveis para vocês. Célia Bonomi, seja bem-vinda, meu amor. Obrigada. A Célia que foi praticamente intimada, né, Célia? Quando a Mamico veio aqui recentemente, a gente mandou um beijo pra Célia no ar ao vivo. E aí eu lembro que na ocasião eu li a mensagem da telespectadora e falei, Celinha, você não pode voltar no programa pra fazer o gesso? E hoje ela tá aqui sempre atendendo a nossa equipe e o nosso público com muito carinho. A Celinha aí que tá num momento difícil, né, Celinha? A gente até comentou aqui no dia. A Célia perdeu recentemente a mãezinha, já tava doentinha, bem debilitada, mas até eu comentei com a Célia outro dia na abertura do programa. Por mais que a gente tente, né, Célia, se preparar para a morte de alguém muito especial, ainda mais mãe, né, gente? É uma ligação muito forte, acredito eu que seja a mais forte que a gente tem, essa relação entre mãe e filho. A gente tenta se preparar, mas não é uma coisa que dá para se preparar, né, Célia? Não existe essa preparação. Não tem como, a gente fala, a gente tenta, mas quando acontece é complicado. E a gente tem que viver esse luto, a Celinha está nesse período, e eu agradeço muito o respeito que a Célia tem com o programa. Ela já retomou as atividades, ainda está muito recente, né, Célia? Mas eu acho que a arte, os seus alunos também estão te ajudando muito nesse momento, né, Celinha? Eu não vou conseguir falar. Muito, né? Só duas coisas que eu quero falar. Uma que realmente ela foi uma pessoa maravilhosa e ela já está no céu. Então, isso é fato e isso é que conforta o coração da gente. Com certeza. E a segunda coisa é agradecer as manifestações de carinho que eu e minha família tivemos através de mensagens de oração. Foram muitas mensagens que eu nem consegui ler todas, mas vocês não imaginam como deu força para a gente estar passando. Eu não vou me estender, não. Eu falei para a Tati, por mais que a gente saiba, é o curso natural e é lógico, e a gente só esse choro, essa dor é da ausência, é da saudade. É saudade, né, Célia? A gente sabe que realmente Deus é perfeito e todo mundo tem a sua hora, e é lógico, já, né, ela tinha cumprido já a missão. Mas a gente, como filho, é bem difícil. É bem difícil. O vínculo, né? O vínculo é muito grande, né? Mãe é um negocinho especial, mãe é mãe, não tem jeito, né? Por mais que tentem fazer algo parecido, não consegue, gente. Que mãe é mãe, essa relação mãe e filho é única. Mas a gente fica muito feliz, e não falo só por mim, eu falo, tenho certeza, por muita gente em casa, de poder ver, né, a Celinha e tantas outras artesãs que também em momentos difíceis conseguiram superar, passar por essa fase, mesmo vivendo esse período de luto, mas assim, através da arte também é uma maneira, né, da gente, eu até estava comentando, né, Célia, às vezes essas pausas, né, a gente precisa um pouco daquela... né? Respirar fundo e para continuar seguindo. Mas vamos lá, né? Vamos lá. Ela era uma guerreira, a gente tem que seguir o mesmo caminho. E deve estar toda feliz. Né? E eu até comentei com a Célia, minha amiga, e agora a proteção tá forte lá em cima, hein? E agora a proteção eu falo para os amigos, como ela era muito generosa, a gente empresta, ela vai interceder por todo mundo aí. Com certeza. Ó, atendendo a pedidos, nossa mãezona, Célia Bonomi, hoje então, vai trazer para vocês aí dicas de gesso. São várias dicas, né, Celinha, que você trouxe pra gente? Legal. Eu vou começar assim com a técnica mais básica, né, do gesso. Antigamente, a gente não tinha disponível no mercado tinta acrílica ou PVA, né, que hoje a gente tem muito. Só existia... Basicamente era a tinta óleo para trabalhar no gesso. Então, sempre tinha que estar trabalhando com solventes, né? Preparando a peça com a goma laca. Então, por isso eu trouxe para resgatar essa primeira técnica que todo mundo sempre usou. Tanto que eu chamei até de envelhecimento barroco, porque as imagens sacras, todas de igreja, tudo, é sempre trabalhada com tinta óleo, tá? Nunca com acrílica. Mas aí a gente vem adaptando para facilitar, para não ficar mexendo tanto com
produtos fortes, né? Até por questão de saúde também. Você trabalhar um dia ou outro não tem problema nenhum, mas quem trabalha, né, no meu caso, todos os dias, né, bom com um produto químico, é bom a gente pegar os produtos. Porque hoje mais dá pra, antigamente não tinha opção nessa linha, mas hoje a gente tem opção. Dá uma diferença, mas a gente tem alguns recursos que vai aproximando. Legal. Tá? Então é o seguinte, ó, o que eu fiz nessa peça? Diferente do que eu sempre falo no gesso, não precisa goma laca, pode ir direto à tinta, não. Então, para ensinar a técnica original, eu preparei, ó, com a goma laca incolor, né? Então, pega o gesso cru e vai passar uma demão de goma laca. Vocês vão perceber, é rapidinho, até trouxe uma para vocês verem, ó. Quando o gesso, ele é muito poroso, né? Ó, quando eu passo ó, a goma laca, ele até muda de cor. Dá para perceber, né, ó. E olha, e ela é incolor, não é da goma laca, é o gesso que absorve, porque ele dá até uma umedecida. Então, por que sempre usava essa goma laca antes? Como a gente vai trabalhar com tinta óleo, onde ela absorver, o óleo vai puxar ali, que nem quando engordura uma roupa, uma peça. Ele absorve demais e aí mancha a peça. Por isso, então, eu preparo com a goma laca antes, tá? Tá. Então, vai passar a goma laca. Em tudo, né? Em toda a peça. E seca, né? Ele seca muito rápido, porque ele é a base de álcool. Então, a goma laca ó, tem que usar um solvente de álcool ou um álcool mais forte, que é o 96, tá? Vou deixar até meu pincel mergulhadinho aqui, porque senão ele vai endurecer, eu não consigo nem usar depois. Depois disso, eu passei base para artesanato, base acrílica para artesanato ou tinta branca. Eu dou a preferência para acrílica e não para o PVA. Por quê? O PVA ele é uma tinta mais rústica e ele fica mais poroso. Então, ele também absorve mais. Então, a acrílica, ela tem uma camadinha aí que impermeabiliza melhor a peça. Eu dou preferência ou a base para artesanato ou a tinta acrílica branca. Quantas vezes forem necessárias. Então, eu dou uma demão, vi que ainda ficou manchadinho, seco, dou outra demão e assim por diante. Até que veja que a peça ficou bem fechadinha com o branco. Pode ser também uma cor, um beijinho, um creminho, também fica bom para essa técnica, tá? Daí, a tinta óleo, a gente já usaria direto aqui, ó. Vou fazer um pouquinho diferente. O que eu fiz? Eu adicionei um pouquinho de cera incolor. Por que a cera? Antigamente não tinha essa também não. Mas a cera, ela vai me facilitar na hora de limpar a peça, tá? Então, eu misturei, ó, na mesma proporção, a cera e a tinta. Essa tinta tanto faz se é acrílica como tinta óleo, porque já tem o óleo aqui na cera, tá? Mas se você for trabalhar só com tinta óleo, mesmo assim, eu ainda acrescentaria um pouquinho de cera para facilitar, tá? É um recurso que a gente descobriu com o tempo. E aí, ó, fiz essa misturinha, que eu já misturei bem, pego uma espátula, mistura bem e vai passar na peça, ó. E fica como se fosse uma pastinha, né? Fica como se fosse uma pastinha, ó. Vai passar na peça e imediatamente a gente vai limpando. Então, ó, passei. Se também tiver algum ponto que vocês verem que tá difícil de sair, pode pegar um pouquinho da cera incolor, tá? Ó, e aí já limpo. Qual é a intenção aqui? A intenção é que nas profundidades fique mais escuro, tá dando para ver a posição? Uhum. E no relevo ele fique mais claro. E aí você vai fazendo isso na peça toda. Como eu falei, é legal a gente fazendo por partes e já limpando, porque aqui com a luz do estúdio, se é um dia muito quente, não que ele vá secar imediatamente, porque a cera retarda um pouquinho essa secagem, a tinta óleo também, mas ela pode impregnar um pouquinho mais se a gente demorar muito para limpar. Assim ele fica mais fácil, o risco de manchar a peça é bem menor, tá? E é isso que eu vou fazer ó, em toda a peça. Aí depois dela inteira fica assim? Sabe? Isso, exatamente. E tem que fazer passando e limpando, passando e limpando, né? Mas olha a diferença já, né, Celinha, que dá. Olha aqui, né? Ó, já aparece todos os detalhes, né, ó. Ressalta, né, esses contornos. Isso, E ele fica com essa característica bem envelhecida mesmo, tá?
é a característica da peça. Esse sujo aí, né, vamos dizer. A base já passamos, mas tem mais um Isso. efeitinho que a Celinha vai passar pra gente daqui a pouquinho, além de outras dicas e outros produtos que você pode fazer para usar no gesso. Vou ali dar um recadinho e já volto, tá, Ok. Célia, pra gente seguir com a aula. Tá bom.